Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Olá, paz do Senhor a todos. Hoje nossa conversa vai ser sobre a lição 13 da Escola Bíblica Dominical Betel, agora do segundo trimestre de 2025. Um tema muito importante, né? O título já diz muito. Dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Exatamente, a gente parte lá de Malaquias 3.10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E também da verdade aplicada da lição, que é bem clara. Servir a Deus com os bens é uma forma de expressar amor, gratidão e, claro, a nossa mordomia. Isso, mordomia, essa palavra-chave. Administrar o que Deus nos confia, né? Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor as bênçãos para quem contribui, porque isso é um privilégio, sabe? E qual o propósito real por trás do dízimo e da oferta. E é bom lembrar que isso não é algo novo, né? Vem lá do Antigo Testamento, é falado nos Evangelhos, em Atos, nas Epístolas, atravessa a Bíblia toda. Verdade. No fundo é uma forma da gente reconhecer, Senhor, tudo vem de Ti. É gratidão, é confiança na provisão dele e também, claro, responsabilidade com a obra. Vamos começar então pelo Antigo Testamento. A lição fala do dízimo como a 10ª parte, lá em Levítico 27. Mas para onde ia esse recurso? Não era só entregar por entregar, né? De jeito nenhum. Tinha destinos muito específicos, assim. Uma parte era para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, aqueles que ministravam no tabernáculo e depois no templo, e está bem claro em Números 18. Ah, sim. Aqueles que não tinham herança de terra, né? Exatamente. E também tinha uma parte para refeições sagradas, momentos de comunhão, de celebração perante o Senhor, como Deuteronômio 14 mostra. E tem mais, a cada 3 anos, um dízimo especial era para socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Isso mesmo, também em Deuteronômio 14. E ainda tinha o dízimo dos dízimos. Os próprios levitas entregavam a 10ª parte do que recebiam. Era um sistema bem organizado para manter o culto e a justiça social. Muito interessante. E o que me chama a atenção, e a lição também destaca, são os exemplos antes da lei. Abraão e Melquisedeque, lá em Gênesis 14. Pois é, um momento incrível. Abraão, voltando da batalha, encontra Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e entrega o dízimo de tudo, antes de qualquer lei escrita sobre isso. E a lição cita o comentário MacArthur, que diz que foi um ato de adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, totalmente voluntário. Exato. Mostra que a prática nasce de um coração grato e que reconhece a soberania de Deus. Não é só cumprir regra. E depois temos Jacó, né? Com aquele voto famoso em Betel, Gênesis 28. Sim, Jacó está fugindo, tem aquele sonho da escada e faz um voto. Se Deus for comigo e me der pão para comer e vestes para vestir, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É um reconhecimento, né? Uma resposta ao cuidado de Deus. Perfeito. O comentário Matthew Henry, que a lição também menciona, fala sobre isso. A gratidão deve nos levar a abundar em ações, a dar na proporção em que Deus nos prosperar. Jacó não estava barganhando, mas respondendo à promessa e ao favor de Deus. Entendi. Então a lei mosaica lá em Levítico, Números, Deuteronômio, veio para formalizar, para organizar essa prática que já existia no coração do povo de Deus. Honrar a Deus com o nosso sustento, como diz o Matthew Henry. Ok, fechamos bem essa parte do Antigo Testamento. Agora, avançando, como fica o dízimo no Novo Testamento? Jesus falou sobre isso? Porque às vezes a gente ouve discussões, né? Ah, mas isso era da lei. Falou sim, e de forma bem clara. Lembra daquela passagem em Mateus 23, onde Jesus repreende os fariseus? Sei. Que eles dizimavam até o hortelã, o endro e o cominho. Exato. Eles eram super rigorosos com o dízimo,
mas... Negligenciavam o principal da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Assim. E aí Jesus diz o quê? Aí vem um ponto central. Ele diz: deveis, porém, fazer estas coisas, justiça, misericórdia, fé, sem omitir aquelas, o dízimo. Percebe? Ele não anula o dízimo. Interessante. Ele não diz parem de dizimar. Ele diz façam o principal, mas não deixem de fazer o dízimo também. Precisamente. O problema não era o dízimo em si, mas a hipocrisia. Fazer o ato externo sem a motivação correta, sem um coração voltado para Deus e para o próximo. O dízimo é obediência, mas não pode ser desculpa para não praticar as boas obras que glorificam a Deus, como Jesus ensina lá em Mateus 5. Faz todo sentido. Quer dizer, não adianta ser fiel no dízimo e injusto com o empregado? Ou indiferente ao necessitado, né? Exatamente, uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, deveriam andar juntas. E sobre a validade hoje? A lição traz uma citação do pastor Fernando Luiz Viana Alves. Ele argumenta que o princípio do dízimo é anterior à lei de Moisés, então não estaria preso a ela. Sim, esse é um ponto importante. Se Abraão dizimou antes da lei, o princípio da gratidão e do reconhecimento transcende a lei mosaica. O pastor Fernando também nota algo interessante. O quê? Que nos momentos de despertamento espiritual em Israel, como nos tempos de Neemias ou do rei Ezequias, uma das primeiras coisas que o povo voltava a fazer era justamente contribuir fielmente com os dízimos e ofertas. Parece que a fidelidade nas finanças acompanha a saúde espiritual. É uma conexão forte mesmo. E o apóstolo Paulo, ele toca nesse assunto. Toca sim. Em 1 Coríntios 9, ele está defendendo o direito de quem prega o evangelho viver do evangelho. E para argumentar, ele usa o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento que viviam das coisas do altar. Aí ele faz essa ligação. Faz. Ele pergunta, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem ao altar participam do altar. E conclui, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. O comentário Nova Vida destaca isso. Era um direito no AT e Jesus estabeleceu um mandamento semelhante para o sustento ministerial no NT. Entendi. Então, resumindo as razões para dizimar hoje, segundo a lição, é uma forma da gente se doar ao reino, à igreja local, aos irmãos na fé. É expressar nossa fé, nossa fidelidade, nossa adoração. E reconhecer que somos apenas administradores, mordomos daquilo que Deus nos deu. A lição cita o bispo Abner Ferreira, lembrando que Deus observa tudo e que devemos entregar com alegria. Essa alegria é fundamental e nos leva direto para o terceiro ponto da lição, as ofertas. Ah, sim. Dízimos e ofertas. Qual a diferença principal? Bom, o dízimo é a 10ª parte, um princípio de reconhecimento e obediência. Já as ofertas são contribuições voluntárias dadas além do dízimo, sabe? São movidas por um coração grato, generoso, que querem ir além. Tipo, um presente extra para Deus e sua obra. Exatamente. Um exemplo lindo disso está lá em Êxodo, na construção do tabernáculo. Deus pede ofertas voluntárias para o povo. E o povo respondeu com tudo, né? Nossa. Em Êxodo 35 e 36 a gente lê que o povo trouxe tanto ouro, prata, tecidos, peles, que Moisés teve que falar. Gente, já chega. Temos mais do que o suficiente. Que coisa linda, né? Um coração disposto. Que maravilha. E no Antigo Testamento tinha vários tipos de oferta, né? A lição menciona algumas. Sim, o livro de Levítico detalha várias. Tinha o holocausto, que era totalmente queimado, simbolizando entrega total. As ofertas de manjares, pela gratidão da colheita, da provisão. As ofertas pacíficas, que envolviam uma refeição de comunhão. E aquelas pelo pecado, pela culpa. Isso, para expiação, cada uma com seu significado. Mas o espírito por trás, de dar algo de valor, está bem representado em Davi, naquela história com Araúna, em 2 Samuel 24. Quando ele vai comprar a eira para fazer um altar, isso, Araúna quer dar de graça para ele. Mas Davi insiste em pagar. E ele diz, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem grada. Oferta de verdade tem um custo, um valor para quem dá. Forte isso. E o bispo Abner Ferreira, citado de novo na lição, fala sobre ofertar com alegria,
sabendo que Deus retribui com bênçãos sem medida. Com certeza. E essa generosidade transborda para o Novo Testamento. A igreja primitiva, lá em Atos 2 e 4, uau! Era algo impressionante, né? Vendiam propriedades, bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Ninguém passava necessidade. Exato. A oferta, a contribuição fazia parte da adoração deles, da vida em comunidade. Não era algo separado. E hoje, qual o propósito das ofertas nas nossas igrejas? Olha, são vários. A manutenção dos templos, das estruturas físicas, né? O sustento de missionários que levam o evangelho a outros lugares, a ajuda social, o socorro aos necessitados dentro e fora da igreja. É uma forma de expressar nossa confiança em Deus também, né? De mostrar que nosso coração não está preso nas coisas materiais. Sem dúvida. É um ato de adoração ao rei, de compromisso com o reino dele. John Stott e Chris Wright, citados na lição, falam que a contribuição cristã é uma expressão da graça que recebemos. Pode ser até um dom do Espírito, inspirado pelo sacrifício de Cristo. Promove igualdade e gratidão a Deus. Então, ofertar para a obra de Deus é mesmo um privilégio. Um grande privilégio. Bom, acho que cobrimos bem os pontos da lição. Tentando fechar nossa conversa, então. O ponto central é perseverar, né? Com a ajuda do Espírito Santo nessa prática de entregar dízimos e ofertas. Mas não como um peso. Não mesmo. Com alegria, com generosidade, com voluntariedade. Entendendo que é uma resposta à graça de Deus na nossa vida. É um resultado de viver no Espírito, como a lição aponta. Reconhecer o que Paulo diz lá em Romanos 11. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo, inclusive nossas finanças. Exatamente. A ele a glória para sempre. Amém. Amém. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Como seria se cada um encarasse a contribuição, seja o dízimo, seja a oferta, não como só uma obrigação, mas, assim, como um ato consciente de adoração, uma resposta de gratidão a Deus? Interessante pensar nisso. Será que isso poderia mudar nossa relação com o dinheiro? Aprofundar nossa confiança no Senhor no dia a dia? Fica aí para a gente meditar. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Antes de ir, quero reforçar o convite. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem você ama e não se esqueça de deixar um comentário contando o que você achou ou trazendo suas dúvidas e reflexões. Sua interação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!